Hi everybody, today's Monday, January 19th, Olá, pessoal. 2026, and Hoje é I'm recording segunda-feira, Robert 19 de Robert janeiro de Robert. 2026, e nosso querido amigo Paul Craig Roberts está aqui Let me conosco. start Bem-vindo with de volta, the Paul. situation in West Obrigado, Nima. Asia. And Paul, it seems that the deixe-me shadow começar com a of war situação na still Ásia appear Ocidental. and Parece que a some sombra da disruption guerra in ainda foreign está policy of the United presente, States e and algo something está is getting acontecendo na totally política externa out of dos the, Estados in my opinion, Unidos. out of the hand Algo of the que, na minha people opinião, está who are completamente fora concerned de about controle, end this wars. especialmente para How aqueles que se do you preocupam still com do guerras you sem still fim. see Você a ainda vê war uma between the guerra United entre o States Irã and e os Iran? And Estados Unidos what is, acontecendo? E we know qual that é? you Nós sabemos que você support apoia Donald, Donald you Trump, voted for Donald que Trump, votou em Donald you Trump, were e hopeful que tinha about esperança de que o governo sort of Trump fizesse algo diferente do que vimos na sort of administração Biden. the Mas administration under qual the é o Trump objetivo final no Trump Oriente would do Médio? something different from Qual é what a we've sua seen from the Biden compreensão do que administration. está But acontecendo? what is the end game in the Middle East? What is your understanding of what's going on? Well, Nima, to be quite honest, I don't Bem, really Nima, understand para ser bem honesto, what's eu going não on. tenho uma compreensão clara do que está acontecendo. Há várias razões para isso. Uma, é claro, é que Trump diz algo diferente a cada dia. Outro dia li que ele havia decidido, por conta própria, não atacar o Irã. E hoje li novamente que ele os ameaçou com uma mudança de regime. Bem, mudança de regime é uma ação americana. Isso é um ataque. É apenas usar os iranianos para fazer o trabalho, em vez das tropas americanas. Então, em que ponto estamos? Para mim, parece que todo presidente americano do século XXI tem servido aos interesses de Israel no Oriente Médio, removendo obstáculos à expansão israelense e à conquista do grande Israel. O Iraque acabou, a Síria acabou, a Líbia acabou. Iraq is gone, Syria is gone, Libya is gone. There are practically no Arab countries left, except a few Praticamente não restam países árabes, exceto por alguns Emirados do Petróleo, que são essencialmente cidades-estado. E sabemos que Netanyahu já havia convencido o presidente Trump a atacar o Irã uma vez. Também sabemos que Netanyahu e o Estado de Israel têm o Irã como alvo. Eles querem eliminar o Irã, de um jeito ou de outro. Então, para responder à sua pergunta, Trump vai atacá-los? Depende. Se ele e Israel conseguirem se livrar do Irã de outra forma, digamos, fomentando protestos nas ruas, contrabandeando armas para atirar em policiais iranianos, provocando violência e desestabilização, então não precisam recorrer a um ataque militar. Se isso não funcionar e eles não conseguirem ter sucesso dessa maneira, tem a opção militar. Também podem contar com a possibilidade de o presidente iraniano simplesmente não ser um homem forte o suficiente. the Iranian president just not being a strong enough man. You may know, Gilbert, Dr. Rowe, Você deve saber, Gilbert, que o Dr. Rowe considera o presidente iraniano um fraco que quer apaziguar Washington, que quer se dar bem com Washington. Agora, não sei se isso é verdade ou não. No Ocidente, não conseguimos obter nenhuma informação válida sobre os alvos dos Estados Unidos e de Israel. Um país que é alvo dos Estados Unidos ou de Israel, tudo o que recebemos é propaganda que reforça a ideia de que eles são, de alguma forma, inimigos com os quais precisamos lidar. Portanto, não há notícias reais que nos permitam julgar o que pode acontecer. É preciso ter informação, e a única informação que recebemos sobre o Irã é tendenciosa. É uma informação carregada. Ela tem o propósito de justificar o que quer que Washington e Israel decidam fazer. Washington and Israel decide to do. No. Paul, do you believe Paul, that você acredita que um dos principais motivos para esse ataque é, digamos assim, o quanto do que está acontecendo entre o Irã e os Estados Unidos está relacionado a Israel e ao que Netanyahu está exigindo? E o quanto disso está relacionado às pessoas nos Estados Unidos, aqueles neoconservadores, os que comandam tudo nos bastidores? Parece que não importa em quem você vote, se vota em Joe Biden ou em Donald Trump, a política continua sendo do mesmo tipo, e nada diferente nunca sai disso. Bem, Nima, eu responderia que acho que a maior parte disso é por causa de Israel. No entanto, os neoconservadores ainda mantêm sua doutrina de hegemonia americana sobre o mundo,
e eles veem qualquer colapso do Irã como algo que favorece sua capacidade de desestabilizar a Rússia. Então há esse elemento. Se o Irã desmoronar, fica fácil para a CIA enviar jihadistas para a Federação Russa, e uma vez lá, eles podem causar todo tipo de problema entre as minorias étnicas dentro da Federação. Você deve se lembrar de que há alguns anos conseguimos incitar os chechenos à rebelião. Portanto, há muitas pessoas muçulmanas na Federação Russa, e esse é um caminho para os neoconservadores exercerem pressão. Também estou certo de que o colapso do Irã enfraqueceria o BRICS e provavelmente tornaria impossível a nova rota da seda chinesa, porque o que quer que substitua o regime atual no Irã bloquearia o trajeto. Ela não conseguirá conectar todos os elementos, e por isso as apostas para a Rússia e a China são muito altas. Não sei se eles percebem isso, porque não parecem tomar nenhuma ação para proteger seus interesses. Em outras palavras, o Irã é um importante amortecedor para a Rússia contra infiltrações. É um componente essencial do BRICS. Se for perdido para os americanos e israelenses, será um golpe na credibilidade de Putin e da Rússia, e isso enfraquecerá o BRICS. O Irã também é um amortecedor que protege a nova rota da seda chinesa, porque está bem no meio daquele território. Portanto, se o Irã cair, a nova rota da seda chinesa e todas as intenções da China poderão ser bloqueadas. Tenho confiança de que os neoconservadores em Washington estão cientes disso. E, portanto, eles vão incentivar qualquer tipo de ataque americano-israelense, seja mudança de regime, ação militar ou bombardeio, o que for necessário para provocar o colapso do Irã, porque isso então abre o caminho para a restauração da hegemonia americana. Se a Rússia for enfraquecida e se desintegrar, o único país restante seria a China. E a China, é claro, ficaria isolada, e suas intenções de construir alianças comerciais seriam desfeitas. Para responder à sua pergunta, fica claro que o elemento israelense está impulsionando isso. E os neoconservadores estão usando essa situação, ou eles próprios estão impulsionando, para esse propósito maior. Para os neoconservadores, não se trata apenas de remover o Irã como obstáculo para a grande Israel. Trata-se de remover o Irã como um tampão para a Rússia, para o BRICS e para a nova rota da seda chinesa. Você acha que Donald Trump se importa com as pessoas que votaram nele e queriam algo diferente? Ou ele sente que por ser seu último mandato, pode fazer o que quiser? As pessoas que o apoiam, seus doadores, são mais importantes para ele do que os eleitores que o colocaram no cargo? Bem, eu não saberia dizer o quanto ele se importa com seus apoiadores em comparação ao quanto se importa com os judeus em Israel. Ele é claramente extremamente comprometido com Israel. Ainda assim, Trump sabe que precisa fazer algo por sua base, ou ficará isolado, considerando todas as posições incomuns e imprudentes que assumiu, como roubar território de um membro da OTAN e sequestrar um chefe de Estado e sua esposa. Esses são comportamentos bastante extremos e, sem dúvida, alarmam muitas pessoas. Então ele precisa fazer algo pelo povo, e fez. Lembre-se, ele libertou os manifestantes de 6 de janeiro, todos eles acusados falsamente e presos simplesmente por terem a primeira emenda. Sabemos que ele está demonstrando sua determinação em deportar imigrantes ilegais. Ele tem se concentrado principalmente nos elementos criminosos. Esses imigrantes ilegais não são todos criminosos, de forma alguma, mas há gangues criminosas muito fortes entre eles que causam muito sofrimento aos cidadãos americanos. Portanto, ele está focado em tirar essas pessoas do país e está enfrentando a oposição dos democratas, como o governador de Minnesota e o prefeito de Minneapolis. Na verdade, o Departamento de Justiça está investigando-os pelo crime de interferência com agentes federais. Então, ele realmente faz algumas coisas boas e alcançou alguns resultados.
Mas, por outro lado, também fez muitas coisas ruins e perigosas. That are bad and dangerous. So Então ele não é uma pessoa que você possa descrever de uma forma ou de outra. Em parte, ele está tentando melhorar a situação. Veja, ele acabou com a política de Day que estava em vigor há 60 anos, a qual discriminava explicitamente homens brancos com base em sua raça e gênero. Isso vem acontecendo há 60 anos. Ele encerrou essa política, ou pelo menos interrompeu o apoio oficial do governo a ela. A política continua porque está institucionalizada e seria necessário que a Suprema Corte se pronunciasse para encerrá-la, já que está em total conflito com a 14ª Emenda da Constituição e com a Lei dos Direitos Civis de 1964, que proíbe explicitamente cotas raciais ou qualquer tipo de privilégio baseado em raça, gênero ou crença religiosa. based on race, gender, or religious belief. And yet we've had the privilege. E ainda assim, tivemos esse privilégio instituído pela AAOC, a agência reguladora com poder para redigir os regulamentos que implementaram a Lei dos Direitos Civis de 1964. A pessoa que escreveu esses regulamentos raciocinou que os tribunais sempre deferem à autoridade regulatória e, portanto, disse: posso inverter o sentido da lei e implementá-la exigindo cotas. Eles chamaram isso de ação afirmativa. Assim ele conseguiu o que queria e nada foi feito. Bem, se de alguma forma o Departamento de Justiça conseguir levar um caso até a Suprema Corte e ela finalmente decidir que isso é inconsistente com a 14ª Emenda, que contradiz a linguagem estatutária da lei, e tudo for resolvido, então ele terá restaurado a igualdade perante a lei. Then he will have restored equality under law. This is a huge achievement. A huge achievement. Isso é uma grande conquista. Uma grande conquista. Então não podemos descartá-lo como um fanfarrão ou alguém que não se importa de verdade com questões reais. Isso não significa que ele esteja imune a críticas ou preocupações com base em outras coisas que está fazendo, como ameaças a países soberanos. Essa é a única maneira de responder a sua pergunta. Precisamos reconhecer o mérito dele quando for merecido e responsabilizá-lo quando for necessário. E é difícil for qualquer um deles, fruto tão enterrado em ideologias, aspirações liberais e ódios. E isso torna as coisas difíceis. This makes it difficult. Paul, from what we've seen so far from Paul, pelo que vimos até agora na Ucrânia, em Taiwan, na China e agora com o Irã, se você se colocar no lugar dos líderes desses países, como começar a entender como lidar com os Estados Unidos sob o governo Trump? Porque é tão difícil, como você mencionou, compreender o que eles querem. A cada dia, a cada momento, Donald Trump surge com uma nova retórica. Eu imagino que na Rússia, eles estejam pensando: qual é o objetivo? Quais são as principais metas dos Estados Unidos sob o governo Trump? Objectives of the United States under the Trump administration. You've mentioned the case of the internal policy of the current administration. Você mencionou a política interna da atual administração, mas quando se olha para os Estados Unidos de fora, vê-se sua política externa em todos os lugares. Quero dizer, em todos os lugares. Até mesmo no caso da Groenlândia. É inacreditável. Ninguém consegue entender o que está acontecendo. Isso é um tipo de poder? É para ser uma demonstração de poder? Ele realmente acha que isso mostra que Donald Trump é um presidente poderoso? Eu diria que, aos olhos dos líderes estrangeiros, isso parece mais uma espécie de fraqueza por parte dos Estados Unidos. Quando você está constantemente subindo e descendo, ninguém sabe o que está fazendo. So going up and down, nobody knows what you're doing. Well, it may be a form of intimidation. Bem, pode ser uma forma de intimidação que Trump usa para pressionar as pessoas. O mais impressionante nisso é que, apesar de Trump demonstrar essas características, Putin ainda quer negociar com ele. Os iranianos ainda querem negociar com ele. Por quê? Como eles podem confiar em qualquer acordo que façam? Trump já disse que não precisa do direito internacional. Ele é uma lei em si mesmo. Então, o que qualquer acordo significaria? Não significaria nada. Então, por que Putin fala todos os dias sobre o quanto está disposto a negociar com Trump? É estupidez. Por que ele faz isso? De que serviria o acordo se ele conseguir um?
Não serviria para nada. The agreement if he got one. It's not any good. Why does the Iranian president? Por que o presidente iraniano, sob forte ataque dos Estados Unidos, expressa tanta disposição para negociar? Isso envia um sinal de que são a Rússia e o Irã que estão assustados, com medo e fracos. Bem, isso só encoraja ainda mais esse tipo de comportamento. Essa é a parte que eu não entendo. Consigo entender Trump melhor do que consigo entender Putin e o presidente iraniano. Ou, aliás, os chineses. Claramente, começando com Biden, os Estados Unidos estão cancelando a política de uma só China, estabelecida na década de 1970 pelo presidente Richard Nixon. Essa tem sido a política americana por 50 anos. Existe apenas uma China, e Taiwan faz parte da China. Bem, de repente, parece que estamos reivindicando a China como nossa, do mesmo modo que reivindicamos a Groenlândia. As ours, like we claim Greenland. And we claim Venezuela's oil is ours. E nós afirmamos que o petróleo da Venezuela é nosso. E a China não percebe que se Taiwan é nosso, isso implica que nossa marinha estará lá defendendo. Nossos mísseis estarão lá em Taiwan. E mesmo assim, eles não fazem nada. Esse é o enigma para mim. Não poderia estar mais claro que em Washington, Rússia, Irã e China são vistos, sem nenhuma dúvida, como inimigos que devem ser destruídos. E todos os três agem como se pudessem fazer acordos com um país que os vê como inimigos que devem ser destruídos. Ora, por que diabos você confiaria em um acordo com um país assim? Mas os três continuam repetindo: queremos um acordo. Esse é o verdadeiro mistério, Nima. That's the real mystery, Nima. Acho que, Paul, você mencionou algo importante. Um ponto-chave sobre a forma como outros líderes, como os da China, do Irã e da Rússia, estão agindo e como isso será percebido. Você compartilhou sua opinião, mas acha que Donald Trump vê esse tipo de comportamento da parte deles como um sinal de fraqueza? Sim. Sure. Claro. Como é que esses líderes não entendem isso? I don't know. Well, Nima, that's the question I've been asking for years. Eu não sei. Essa é a pergunta que venho fazendo há anos. That's what O que há de errado com eles? What's wrong with them? Sabe, é quase como se eles não conseguissem aceitar a realidade. Eles não vão reconhecer o fato de que, veja, nós vemos isso repetidamente. Com o Putin, por exemplo, quando a frota russa de bombardeiros estratégicos foi atacada pelos Estados Unidos, ou talvez tenha sido pela Grã-Bretanha, um dos dois teve que cuidar da mira para aquele ataque. O que o Putin fez? Ele disse: isso não foi um ato de guerra, foi apenas um ato terrorista. Eu não preciso fazer nada. E quando nós, ou os britânicos, ou acho que fomos nós, tentamos assassiná-lo em sua casa, ele disse: isso foi apenas um ato terrorista. He said, "Oh, that was just a terrorist act." The Russians know for certain that the United States. Os russos sabem com certeza que os Estados Unidos explodiram o gasoduto submarino, mas ele nunca disse isso. Ele não enviou uma conta a Washington pelos custos de reparo. Nunca mencionou que foi Washington. Ele diz: sabemos quem fez isso e tudo mais, mas nunca nomeia quem fez. Então, quando Washington vê isso, chega à conclusão de que ele está com medo, é indeciso ou não sabe o que fazer. Então, o que mais podemos fazer contra eles? Aparentemente, Putin convenceu Washington de que não vai responder a nada, e tudo que os chineses fazem é falar. Eles nunca fizeram nada, só falam. E o Irã, apesar de todas as ameaças visíveis, ficou lá e deixou sua vantagem estratégica se perder. It sat there and let its strategic advantage go to waste. And currently, the news reports we do get. E atualmente, as notícias que recebemos dizem que os Estados Unidos estão enviando cada vez mais forças para a região iraniana. Há aviões transportando mísseis que estamos posicionando por toda parte, inclusive no Catar. Mais navios de guerra estão sendo enviados. Porta-aviões estão sendo enviados. Mais caças e bombardeiros estão sendo enviados. Tropas estão sendo enviadas. E isso não revela nada ao presidente iraniano. É tudo informação pública. Qualquer um pode ver o que está acontecendo. E isso não revela nada ao presidente iraniano. Então essas são as verdadeiras questões. E eu não sei qual é a resposta. Como eu disse,
essas são as minhas perguntas. Eu as fiz repetidas vezes. Like I say, these are my questions. I've asked them over and over. Paul, Paul, quando você olha para a situação da Groenlândia, você mencionou Rússia, China e Irã, mas parece que o mesmo está acontecendo com a Europa também. Eles enviaram todas as suas armas para a Ucrânia para lutar contra a Rússia e agora não tem muito que restar. Além disso, estão totalmente dependentes dos Estados Unidos em relação à energia. E com o passar do tempo, parece que estão se tornando ainda mais dependentes. Quando se trata da Groenlândia, eles simplesmente não podem fazer nada. Os europeus estão agindo da mesma forma que os outros países que você mencionou? Sim. behaving the same way as you mentioned about other countries? Yes. Well, you do see Bem, where você vê que o chanceler alemão e outro membro da UE disseram: "Ei, temos que fazer as pazes com a Rússia e começar a conversar com a Rússia." Então, seja isso apenas uma manobra para tentar impedir Trump de roubar a Groenlândia da Dinamarca. Talvez seja só isso, que eles não estejam falando sério. Eles dizem isso para que Trump não roube a Dinamarca. Ou talvez ele esteja falando sério. Se estiver, isso mostra que finalmente perceberam que também serão explorados. É só uma questão de tempo. E o que eles têm que Washington quer? Talvez estejam pensando nisso agora. Mas é verdade que ao destruir o gasoduto e com as sanções, Trump rompeu as conexões da Europa com a Rússia, suas conexões comerciais, e a deixou isolada da Rússia, tornando-a realmente dependente dos Estados Unidos. such that it really is dependent on the United States. So, in a way, Então, de certa forma, a Europa se tornou mais uma operação de Estado fantoche. E talvez seja isso que Trump quer. Ele deixará as pessoas no cargo enquanto fizerem o que lhes é mandado. Mas sabe, como podemos saber? Não acho que os europeus têm um senso muito forte de nacionalismo. As etnias europeias, alemães, franceses, italianos, britânicos, já não têm mais um forte senso de identidade. Isso foi enfraquecido por décadas de propaganda e pela associação do nacionalismo étnico ao nazismo. Então eles têm medo até de serem nacionalistas. Vemos isso com a França proibindo Marine Le Pen de concorrer à presidência, mesmo que seu partido seja o maior. E por que ela está proibida? Porque é uma nacionalista francesa. Isso os preocupa, os assusta. Então não acho que reste força alguma na Europa. I don't think there's any strength in Europe. I certainly don't think that Europe. Eu certamente não acho que a Europa seja capaz de entrar em guerra com a Rússia. Então tentar dizer o que está acontecendo? Bem, eu não sei. Talvez essa seja a maneira de Trump de acabar com a OTAN. Talvez ele tenha decidido que a OTAN é um fardo, que ele precisa de muitas aprovações antes de poder fazer as coisas. Então, não precisamos deles. Vamos simplesmente nos livrar da OTAN. E como nos livramos da OTAN? Bem, vamos implicar com a Dinamarca. Veja, ninguém jamais explicou por que Trump quer a Groenlândia. Trump nunca disse por que a quer. Ele diz que é por razões de segurança nacional. Bem, isso não faz sentido. Não há navios ou tropas russas ou chinesas em nenhum lugar perto da Groenlândia. Eles nunca demonstraram qualquer interesse pela Groenlândia. Então sua desculpa de segurança nacional é claramente inventada, é falsa. Então qual é o verdadeiro motivo? Dizemos, ok, são os recursos. If we say, okay, it's resources, well, how thick are those ice sheets? Bem, quão espessas são essas camadas de gelo? Se essas camadas de gelo são realmente espessas, como você vai perfurar para extrair petróleo ou minerar? Como você chega aos recursos? Então, acho que podemos descartar o argumento da segurança nacional. Acho que podemos descartar o argumento dos recursos. Quero dizer, se fosse possível acessar esses recursos, alguém já teria feito isso. Então, talvez o objetivo seja simplesmente que essa seja a maneira dele de desmantelar a OTAN. E claro, a OTAN fingiu que ia fazer alguma coisa. Mas se você olhar o que eles realmente iam fazer, bem, cada país da OTAN enviaria 15 soldados. 15. Isso não é tropa suficiente nem para patrulhar um quarteirão, certo? Então, no fim das contas, não dá para fazer muito sentido disso. O máximo de sentido que se pode tirar é ok. As former dismember before. É assim?
Anasins Levaris. And he'll be rid of them. They can't, and he doesn't have to worry about what they think about anything. E ele não precisa se preocupar com o que eles pensam sobre nada. Ele pode simplesmente seguir com seus assuntos. Acho que Putin, o Irã e a China o convenceram de que não vão atrapalhar seus planos. Então ele está se livrando do que resta, seus chamados aliados, que não conseguiam impedi-lo. E quando declarou que não precisa do direito internacional, que é uma lei em si mesmo, ele estava dizendo, não preciso de ninguém. É isso que ele está dizendo. Não vou ser limitado, nem mesmo pela lei. E claro, a ala esquerda americana está dizendo que ele nem mesmo está sendo limitado pela lei americana. Então, o que mais podemos concluir disso? Não sei, não tenho ideia. A verdadeira questão é, quão perigoso isso é? Será que em algum momento, sem perceber, ele força demais contra a Rússia? E Putin não consegue mais relevar ou recuar, porque já está encurralado. Back up again because his back's already against the wall. He can't run any further. Ele não pode fugir mais e precisa fazer algo. E o que ele pode fazer nesse ponto? Nada, exceto uma reação muito severa. É isso que me preocupa. Quando os países não enfrentam os valentões se comportam cada vez pior, até que finalmente precisam ser confrontados. E então são necessárias medidas desesperadas. É fácil enfrentá-los logo no início. Quanto mais se espera, mais desesperadas são as medidas que precisam ser tomadas. É isso que me preocupa. Isso me preocupa desde o começo, e deveria preocupar a todos. Mas eles não falam sobre isso. É sempre algo pequeno, quase irrelevante, sobre o que as notícias insistem, e a maioria dos comentaristas também. Então o que mais posso dizer, Nima? So, what else can I say, Nima? Você acha que há uma grande interrogação na mente dos europeus? Porque eles podem estar se perguntando, quem será o próximo no hemisfério ocidental? Vai ser o Canadá, depois da Groenlândia? Se Donald Trump alcançar seu objetivo na Groenlândia, quem será o próximo? E o que mais ele pode fazer? Até que ponto ele quer expandir esse tipo de mentalidade por parte dos Estados Unidos? Eu não faço ideia do que eles estão pensando. Pelo que posso perceber, o último líder europeu capaz de pensar foi Charles de Gaulle, e nós tentamos assassiná-lo. Os europeus simplesmente não conseguem pensar. Se conseguissem, teriam permitido que seus países fossem tomados por invasores imigrantes que não se assimilam, que causam intermináveis problemas econômicos por causa do apoio de que precisam, que cometem crimes terríveis, que estupram mulheres europeias. Por que fizeram isso? Por que arruinaram suas próprias vidas e seus próprios futuros? Claramente, não tem o menor bom senso. Me diga um líder europeu que tenha bom senso bastante para justificar sua existência. Não há nenhum, exceto Marine Le Pen. E eles querem colocá-la na prisão. A única que tem algum bom senso, eles a proíbem de concorrer a um cargo público. Ask straight off the wood, Daniel. Ok. Clarence. Yeah. Então sabe, a Europa é irrelevante e acho que o Trump quer se livrar deles. Então talvez essa seja a explicação para a Groenlândia. Mas eu simplesmente não sei. Sabe, um dos motivos pelos quais eu sei que isso não é uma questão de segurança nacional é que não existe nenhum documento de segurança nacional conhecido, concluindo que se não tivermos a Groenlândia, nossa segurança nacional estará em risco. Não existe nada assim. Nunca ouvi nem esse argumento. Muito menos existe um documento de segurança nacional em que o governo dos Estados Unidos tenha determinado que sem a Groenlândia, nossa segurança nacional estaria em perigo. Até agora não tivemos a Groenlândia e nunca ouvimos dizer que nossa segurança estava em risco. Então, realmente... Paul, você sabe o que é tão impressionante sobre a situação na Ucrânia? A guerra continua enquanto falamos.
É a guerra sem fim. Parece-me que o que está acontecendo e continuará acontecendo na Ucrânia é esse ciclo interminável de conversas entre Witkoff e Kirill Dmitriev. E quem sabe, por que essas pessoas estão sequer conversando entre si? Por que Sergei Lavrov, o mestre da política externa russa, nem sequer aparece na história? That's right. It's an unserious, Exatamente. É um processo sem seriedade, uma negociação sem seriedade. Esse Kirill Dmitriev, o russo, está cuidando de seus próprios interesses comerciais, os interesses comerciais de seus amigos. Esses interesses estão no Ocidente, e ele quer reavivá-los. O negociador de Trump é um cara do setor imobiliário cuidando dos próprios interesses. Não há nada de real nessa conversa entre eles. Já falamos sobre isso antes. A única negociação real seria entre Putin e Trump. Os dois teriam que se sentar e Putin teria que descrever a situação como ele a vê e a solução como ele a vê. E Trump teria que entender isso e chegar a um acordo. Ele teria que dizer, bem, posso te dar a maior parte disso, mas não tudo, ou teremos que implementar parte disso aos poucos. Não podemos tirar a OTAN das suas fronteiras imediatamente. Vamos precisar de algum tempo para resolver isso. Mas nada disso acontece. Então presumo que não há sentido nessas negociações. Não sei por que os russos toleram isso. Simplesmente não sei. E não vejo como algo pode resultar disso. Acho que está se desenvolvendo uma situação em que mais cedo ou mais tarde os russos terão que se render ou lutar. Essa será a única escolha. Putin pode se submeter à hegemonia dos Estados ou lutar, e é assim que as coisas estão se desenrolando. Por que Putin deixaria a situação chegar a esse ponto? O que elimina qualquer flexibilidade, qualquer opção, qualquer capacidade de manobra, eu não sei. Não sei por que ele está satisfeito em seguir um caminho que o coloca contra a parede, onde ele ou se rende ou luta. Isso não faz sentido para mim. It makes no sense to me. Paul, do you think that the behavior of the Trump administration after all... Paul, você acha que o comportamento do governo Trump, afinal, já faz um ano que Donald Trump está no cargo no poder nos Estados Unidos, como presidente e tudo mais, você vê como mencionou que em termos de política externa, até mesmo no caso da Venezuela, ele chegou ao ponto de tentar sequestrar o presidente da Venezuela? Mas você acha que ele está alcançando o resultado que buscava? Isso seria uma mudança de regime? Esse era o objetivo de Donald Trump? Ou havia outra coisa? Porque, como você mencionou, mesmo no caso da Groenlândia, ninguém realmente sabe qual é o ponto estratégico da Groenlândia. E eu também não vejo muita mudança na Venezuela. Mesmo com a operação sendo descrita como bem-sucedida, como Donald Trump tenta vender para todos. Mas quão bem-sucedida foi essa operação na Venezuela, por exemplo? But how successful was that in Venezuela, for example? Well, it may be very successful. That's what we're Bem, pode ser que seja muito bem-sucedido. É isso que vamos descobrir. Mas isso não significa que seja o fim das opções de Trump. Uma forma de ver a situação é a seguinte: Trump claramente quer o petróleo e as minas. Ele quer de volta os recursos que os americanos costumavam controlar antes de serem nacionalizados nas décadas 70 e 90 por Chávez. Então ele quer esses recursos. Como ele vai consegui-los? Bem, parece que ele disse algo como: é muito mais barato se eu conseguir isso por intimidação do que se eu tiver que enviar uma força militar. Então, como posso intimidá-los? Ah, já sei. Vou arrancar o presidente e a esposa dele de casa bem diante dos olhos de todo mundo na Venezuela. right under the eyes of everybody in Venezuela. This will terrify the remains of the government. Isso vai aterrorizar o que restar do governo. E eu poderei fazer com que aquela mulher que está assumindo o cargo, a vice-presidente que está se tornando presidente, coopere comigo. Eu direi a ela: vamos deixar tudo como está. Você continuará no cargo, mas eu serei o presidente e você será minha agente. E então, o que aconteceu pouco depois de termos capturado Maduro e sua esposa? O chefe da CIA, que conduziu a operação,
estava lá na Venezuela, apertando a mão da nova presidente, prometendo a ela uma relação confortável com Washington. Assim, a pressão recai sobre os venezuelanos para aceitarem a hegemonia americana. Dessa forma, não haverá mais bombardeios, afundamento de navios ou ameaças militares. Sinking of ships or any more military threats, and the people in office can stay there. E as pessoas no cargo podem continuar lá, e as coisas seguirão em frente. Mas as empresas petrolíferas americanas estarão administrando os campos de petróleo e as empresas de mineração americanas estarão administrando as minas. A política externa da Venezuela será a dos Estados Unidos, e, portanto, a Venezuela não estará mais ligada à Rússia e à China em acordos comerciais. O petróleo venezuelano não irá mais para a China, e assim por diante. Então, se isso funcionar, e suspeito que as chances sejam altas de que funcione, ele terá alcançado seu objetivo. Se não funcionar, ele pode escalar a situação, e mais cedo ou mais tarde isso dará certo. Acho que a mesma tática está em sua mente para o México e Cuba. Não sei o que ele está pensando sobre a Colômbia. I don't know what he's thinking about Colombia. You're getting into Colombia is a big country, so is Venezuela. Você está entrando em um assunto. A Colômbia é um país grande e a Venezuela também, e eles têm selvas. Operações militares nessas condições são difíceis. Nós fracassamos completamente no Vietnã. Então acho que Trump preferiria alcançar o que quer sem precisar colocar tropas em solo. Sim, acho que é possível ver o que ele fez como uma abordagem calculada e inteligente para subverter o país. É uma mudança de regime, mas todos permanecem em seus lugares. É isso que eu gostaria de fazer no Irã. E pode muito bem ser que toda essa acontecendo sobre o Irã leve a algo assim. Continue to put on Iran will lead to something like that, where Iran doesn't officially lose any. Onde o Irã não perde oficialmente prestígio, mas simplesmente não vai ser membro do BRICS, nem da nova Rota da Seda chinesa. E os iranianos podem dizer, bem, isso nos poupa mais, preserva nossas posições, ainda estamos aqui, ainda podemos tirar um pouco do orçamento aqui e ali, e podemos continuar fingindo que somos independentes. Então pode ser que Trump seja apenas esperto. Agora, não estou dizendo que seja esse o caso. Estou dizendo que é uma explicação. E se eu fosse o Trump e pensasse sobre isso, essa seria a primeira opção que eu escolheria. If I was Trump and thought about it, that's the first option I would choose. Sim. Thank you so much. Muito obrigado por esse discurso. Today. And esse Great math, pleasure, como as sempre. always. Well, thank you, Nima, for your provocative question. Bem, obrigada, Nima, pelas suas perguntas provocativas que me fizeram refletir. Precisamos de muito pensamento e de muita expressão, porque há um risco extraordinário em tudo isso. As pessoas que estão fazendo isso são poucas, e a maioria não tem consciência. Podemos acabar sacrificando a vida na Terra pelas ambições de algumas pessoas. Life on Earth to a few people's ambitions. Exactly. Exatamente. Stay Fique mais em vários minutos, se puder. on. Claro, Paulo.